Os Vitálidas mandaram um mensageiro para que avisassem ao rei que um jovem estava chegando ao palácio querendo vê-lo. Teseu havia contado para eles que estava vindo a Atena para falar com o rei e só não contou o motivo. Então, eles mandaram esse mensageiro avisar. Quando o rei ficou sabendo desse jovem de pouca idade e de alma grandiosa, ele ficou interessado no rapaz e falou para os arautos: quando ele chegar, deixe-o entrar imediatamente. Egeu não fez a ligação do jovem com seu próprio passado, até mesmo com o motivo de Medeia estar em seu palácio. Egeu andava muito abatido, primeiro por causa de Pales, seu irmão, que vivia cobiçando seu trono, que vivia insistindo para que ele adotasse um de seus herdeiros para o trono de Atenas, já que ele nunca tivera filhos. Por toda a guerra com Pales, isso já o abatera bastante. Mesmo depois que Pales havia fundado sua própria cidade, a cidade de Palene, mesmo depois disso, ele sempre vivia preocupado. Porque é claro que Pales jamais desistiria. Ele sabia que a grande Atena um dia ficaria sem governo e que seus filhos seriam os próximos. Um dos seus filhos seria o rei de Atenas. O olho estava sempre ali em Atena e Egeu sabia disso. E segundo, e ainda mais grave, com o fato da cidade ter sido sitiada por Creta. O palácio não sofreu com a peste, com as doenças que foram acontecendo pelo fato da cidade ter ficado sitiada há muito tempo. Mas a cidade sofreu. O palácio não sofreu por causa de Medeia, que invocou uma proteção ao redor do palácio, fez um feitiço de proteção. Claro, escolada com toda a história que vivera no seu passado, Medeia esperou o cair da noite, invocou uma neblina bem densa e, protegida por essa neblina, fez todo o feitiço de proteção ao redor do palácio. Quem não conhece o passado de Medeia, vale muito a pena voltar lá na história que representa Áries, o velo de ouro. Medeia é personagem ariana, sim. Se você não conhece a história dela, babados e mais babados assim, ó. Vale a pena ir lá. O Velo de Ouro, assistam, é imperdível. A história de Medeia está lá. Mas aqui nos basta saber que Medeia protegeu o palácio da peste. Mas a fome que a cidade sentiu por ter ficado sitiada tanto tempo, o fato de não terem acesso às terras cultivadas, o palácio também sofreu. Isso abateu muito os habitantes da cidade e o próprio Egeu. Eles estavam se recuperando, mas havia aquela maldição que o rei de Creta lançou sobre eles, que duraria 14 anos. Essa maldição de que ele deveria mandar 7 rapazes e 7 moças todos os anos. Isso destruíra Egeu. Egeu vivia triste, abatido e também com o fato de nunca ter recebido notícias de Piteu do nascimento de seu filho. Tudo isso tornar Egeu um rei velho, triste e cansado, abatido, que não tinha muita alegria de viver. E Medeia governava com toda a sua garra. Quando Medeia viu Teseu chegar, imediatamente reconheceu o rapaz. Ela sabia quem ele era. Então o mundo começou a girar bem rápido ao redor dela. Ela pensava, sua cabeça funcionava a 1000 por hora.
Ela não podia, tudo que ela pensava era que ela não podia perder o poder que ela havia conseguido. Mesmo tendo sido ela a responsável por aquele herdeiro estar chegando ali, naquele momento, mesmo tendo orquestrado aquela história, Medeia havia tomado um gosto pelo poder que ela não queria mais perder. Então ela começou a pensar rápido. A mesa estava sendo posta para o almoço quando Teseu chegou. Os arautos anunciaram sua chegada, Teseu entrou, Medeia o reconheceu, pensou muito rápido e correu para os aposentos do marido. Majestade, meu marido, preciso falar-lhe antes dessa refeição. Mas o que aconteceu, majestade? Tenho motivos para acreditar que o jovem que chega trata-se de um Palene. Os Palenes, de novo? Sim, majestade. Creio que sim. Infelizmente, majestade, meu marido, se queres preservar a vida, precisa matá-lo. Matá-lo? Mas isto viola toda a lei da hospitalidade, eu sei. Mas para que a culpa não recaia sobre Vossa Majestade, coloquei nesta taça vermelha um pouco de cicuta. É um veneno formidável. Vossa Majestade deve servir vinho a este forasteiro nesta taça vermelha. As outras taças são de cores diferentes. Não há como se enganar. Colocarei esta taça no lugar de honra onde Vossa Majestade fará sentar o forasteiro. Então, Vossa Majestade mandará servir o vinho. Ele beberá. Ainda terá tempo de fazer a refeição. E depois, à vista de todos, sem que ninguém desconfie de nada, bem depois, ele terá suas entranhas corroídas pelo veneno e cairá morto sem que ninguém desconfie de nada, e todos pensarão ser um mal súbito. Não se preocupe. Egeu concordou, temendo e tendo fortes razões para acreditar na esposa, afinal de contas, ela era uma feiticeira de uma fama impressionante. Ele já havia presenciado muitas demonstrações de seu poder, mas Egeu ficou profundamente abalado com todos os acontecimentos que se desenrolariam a partir dali. Ele chegou cabisbaixo à sala onde ficava a mesa para a refeição. Teseu já estava lá e olhava ansioso para o pai, mas Egeu não levantou os olhos para ele. Teseu ficou olhando sem entender por que o pai não lançava um olhar, não lhe dava uma oportunidade de se apresentar, de falar quem ele era. Egeu olhou rapidamente, fez um sinal para que se aproximasse, que tomasse seu lugar. Teseu sentou-se, olhando fixamente para o pai, sem entender por que ele se comportava daquela forma. Egeu pediu ao jovem que tomasse a iniciativa e conduzisse as orações aos deuses, como era de costume, as regras da hospitalidade, era o convidado que fazia as orações. Teseu fez as orações a todos os deuses, conforme os hábitos da Grécia. Então Egeu fez o sinal para que os criados começassem a servir a todos a refeição. Teseu olhava para o pai sem entender. O vinho foi servido, a comida foi servida. Egeu começou a comer sem levantar os olhos. Medeia olhava fixamente para o copo do rapaz, esperando que ele sorvesse o líquido. Mas Teseu olhava fixamente para o pai
e, não suportando mais a ansiedade, desembainhou a espada de Cécropes. Teseu pulou para trás e, quando os guardas já vinham para cima de Teseu, ele jogou a espada na mesa. Os guardas pararam sem entender nada. Egeu olhou para a espada e reconheceu a espada dos antepassados. Olhou para os pés de Teseu, reconheceu as sandálias e imediatamente deu um tapão na taça de vinho. A taça voou longe com o líquido. Medeia não pôde conter a exclamação. Egeu olhou para o rapaz, abriu os braços. Meu filho! Teseu, aliviado, abriu os braços e os dois se abraçaram, abraços de verdadeiros pai e filho.